Trauma e estresse podem aumentar os riscos de autismo nos nossos filhos. Se você já tem um diagnóstico fechado de autismo ou está na suspeita de que o seu filho é autista, provavelmente você também deve se perguntar se aconteceu algo na tua gestação, se isso pode estar relacionado à tua gestação ou não. Eu, como mãe, né, o Josué ele teve o diagnóstico de autismo em novembro de 2024. E desde esse diagnóstico, eu me questiono se esse transtorno veio já desde a gestação, se foi gerado durante a gestação, ou por causa, né, da gestação que eu tive, ou se foi por outros fatores. Mas hoje eu quero falar justamente sobre isso e eu vou ler uma matéria para vocês, vou deixar o link na descrição dessa matéria que eu vou ler para vocês. E depois eu vou fazer as minhas considerações finais. Pesquisas ainda tentam bater o martelo de qual seria a causa do autismo, um transtorno do neurodesenvolvimento presente desde o nascimento ou começo da infância. Por ora, tudo indica que ele seja resultado da interação entre fatores genéticos e ambientais. Nesse contexto, um estudo recém-conduzido pelo neurocientista Anita Brito, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, em colaboração com o Instituto Pasteur de São Paulo e o Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, lança uma nova luz. Os resultados, que envolvem dados de 2.141 brasileiros diagnosticados com transtorno do espectro autista, mais conhecido como TEA, são descritos em um artigo na revista científica. Isso tudo eu vou deixar aqui no link para vocês, caso vocês queiram ler. Os participantes da pesquisa preencheram um extenso questionário online de 132 perguntas que abordavam o histórico familiar, situação socioeconômica e condições de saúde física e mental da mãe durante a gravidez. Olhamos para o período gestacional porque é o momento em que o sistema nervoso está sendo gerado e que pode sofrer alterações, explicou Patrícia Beltrão, professora do ICB e coautora do artigo. Durante os 9 meses, qualquer estresse que a mulher passe produz fatores que podem desencadear mudanças epigenéticas. Epigenética é um campo de pesquisa que investiga como os estímulos ambientais podem ativar determinados genes e silenciar outros. A conclusão do trabalho é que questões psicossociais como traumas e períodos de estresse durante a gravidez aumentam a probabilidade de a criança nascer com autismo. Isso inclui problemas emocionais ligados à ansiedade, depressão, agressão física ou psíquica e situações que provocaram esgotamentos e marcas psicológicas, como perda de emprego, morte de uma pessoa próxima ou contato com vizinhança violenta. E essa matéria ela vai muito além, ela tem várias coisas ali. Mas onde eu queria chegar? Nessa parte que fala da gestação, né, do nosso período gestacional. E agora eu quero que você que é mãe, que já teve o diagnóstico ou tá nessa dúvida se o teu filho é autista ou não, eu quero te convidar a vir aqui nos comentários e escrever aqui nos comentários quais são os fatores que você acha que colaboraram para que o teu filho viesse a ter um diagnóstico de autismo. E coisas que eu me recordo, eu me lembro que eu engravidei em novembro, eu descobri em dezembro, no dia 15 de dezembro eu descobri, e no dia 9 de dezembro apareceu uma cobra aqui em casa. Uma cobra pequena assim, mas apareceu uma cobra aqui em casa. Matei a cobra, tudo ok, tranquilo. Ah, mas a gente não pode matar. Bom, eu moro sozinha, né? Morava sozinha com os cachorros, então eu não ia deixar a casa pra cobra. Então foi o primeiro marco de estresse que eu tive na minha gestação foi isso. No dia 9 de dezembro apareceu aquela cobra. Depois, quando eu já tava com 3 ou 4 meses de gestação, apareceu outra cobra. Então foi mais um susto que eu levei. Quando eu tinha 13 semanas de gestação, eu perdi um tio muito querido, que ele é um terceiro pai para mim. E
eu nem pude, né? Às vezes eu fico pensando assim, poxa, ele nem sabia. Quando ele foi pro hospital, que foi a época do Covid, ele nem ficou sabendo que eu tava grávida, porque eu não contei. No Natal eu vi ele, e depois o pós-Natal foi onde ele adoeceu, e depois já ficou internado meses no hospital. Então eu perdi o contato com ele, não pude ver ele. E me doeu muito essa perda. Tanto que no dia do funeral do meu tio, eu tive a consulta do pré-natal. E eu me recordo que quando eu cheguei na consulta do pré-natal, o médico que me atendeu verificou, viu a pressão, e ele disse assim pra mim: eu quero que tu se sente e fique 10 minutos, e aí a gente vai verificar a tua pressão de novo. E aí quando ele verificou, ele mesmo verificou a pressão, tava 14/10, e aí ele ficou meio assim, né? Por exemplo, aí ele me questionou: tu é hipertensa? Eu disse: não, eu não sou hipertensa. Ele disse: pois é, mas a tua pressão tá muito alta. E aí eu disse pra ele: olha, eu acabei de sair de um funeral. Eu saí do funeral do meu tio e fui pro meu pré-natal. E aí ele viu que realmente não tinha como a minha pressão estar normal, né? Vamos dizer assim, não tinha como a minha pressão estar 12/8, sendo que eu acabei de sair de um funeral, eu estava no funeral do meu tio, e ele é ainda, né? Porque ele morreu, eu não deixei de amar, mas foi algo marcante também durante a minha gestação. Durante a minha gestação também foi no período de pandemia, então foi um período bem tenso, porque a gente tinha que andar de máscara, tanto no ônibus quanto na residência. A mãe do meu paciente teve Covid, a avó do meu paciente teve Covid, então a gente teve um contato muito próximo, e eu grávida, né? Então foram muitas coisas que aconteceu, e o Covid estava ali. E quando eu fechei 6 meses de gestação, e teve vários dias que eu ia pro meu trabalho, né, sempre de máscara. Então aquilo era muito estressante, né? Quem teve que transitar de máscara sabe que a gente chegou a ficar meio claustrofóbico, porque realmente foi angustiante demais. Não que a gente não trabalhe com máscara, mas aquilo ali do chegar no portão já ter que botar máscara foi angustiante demais. Pra mim foi muito tenso. E eu me lembro que algumas vezes, quando eu tava chegando no meu trabalho, vinha alguns cachorros da rua coando pra mim. Então eu já ia no trajeto, já com pão, com bolacha na mão, pra quando esses cachorros viessem latir pra mim, de eu dar o pãozinho pros cachorros. Então eu levei muito susto pra ida. Quando eu tinha que ir ao culto, já aconteceu de eu ir ao culto, né, tá no caminho do culto, e os cachorros vinham avançar, e eu levava aquele susto. E realmente o meu bebê, quando eu botava a mão na barriga, assim, que era automático, né, tu bota a mão na barriga e o teu bebê simplesmente para, né? Eu sei que, eu tenho certeza que o Josué levou muitos sustos durante a gestação, porque eu levei muito susto durante a gestação. E eu não vou me esquecer que teve esse período que ele tinha, eu tava entre 4 e 5 meses, e ele ainda não tinha aquela coisa de mexer, chutar muito, eram bem sutis os movimentos dele. E eu me lembro que eu levei um susto, e eu passei a noite inteira no meu plantão, muito pensativa, muito preocupada com o Josué, porque eu não senti ele mexer a noite inteira. E eu fiquei pensando assim: poxa, eu perdi o meu bebê. Eu não senti dor nenhuma, mas eu pensei: eu perdi o meu bebê, porque eu não sentia ele mexer, sabe? Eu acho que ele se assustou e ele foi dormir, porque eu não senti ele mexer a noite inteira. Quando eu cheguei em casa no outro dia, que eu trabalhava de noite, que eu cheguei em casa no outro dia, que eu coloquei aquele monitor fetal, que eu até fiz um vídeo a respeito dele. E aí foi onde eu escutei o coraçãozinho dele. Eu disse assim: não, graças a Deus ele tá muito bem. E aí foi onde eu, né, levei e continuei levando a gestação normal. Outro fator que aconteceu durante a minha gestação foi que, quando eu estava com 6 meses, teve aquela lei que o Bolsonaro sancionou, que quem pudesse trabalhar em home office, trabalharia em home office. No meu caso, eu não tinha como trabalhar em home office, então eu fui afastada, né, dos meus afazeres. E dos 6 meses até o horário, até o dia do parto, eu fiquei uma espécie de licença, né? E o que aconteceu? Esse período que eu até fiquei um pouquinho mais tranquila, pelo fato de que eu não tinha que subir lomba, descer lomba, eu não tinha que passar por todo aquele estresse de ter que enfrentar o ônibus cheio, né? Então amenizou um pouco. Só que o que aconteceu? Quando ele
sancionou isso, que eu fiz o documento, né, que a médica me deu o documento e eu teria que passar lá na empresa onde eu trabalhava, que eu cheguei lá pra ela e ela me deu um documento, não, agora tu vai ser afastada, ela me deu um papel lá, agora eu não me recordo o nome do papel, mas ela me deu esse papel pra eu me retirar dos meus afazeres. E o que aconteceu? Ela me deu o papel, vamos supor, na segunda-feira. Na quarta-feira, eu fui fazer um exame da glicose e a minha glicose deu alterada. E aí foi onde eu desencadeei, não sei se por conta do estresse ou só por causa da gestação, não tem como eu saber, mas eu desencadeei a diabetes gestacional. Então, com 6 meses de gestação, foi descoberta a diabetes gestacional. Eu precisei ficar 4 dias internada no hospital para regular, né? Porque eu precisei usar a insulina e mais a metformina. E aí, com 1 semana de uso, eu fiquei 4 dias internada, usando a insulina e mais a metformina. E aí, com 1 semana de uso, a minha glicose estava baixando demais. Aí a médica resolveu fazer mais um outro processo, tirou a metformina e me deixou só com a insulina. E aí eu passei até o final da gestação com a insulina. Então, teve vários fatores que, pra mim, eu não tenho como saber se foi por causa disso. Às vezes eu penso, poxa, a perda do meu tio foi algo que realmente me marcou demais, sabe? Eu não falei pra ele, eu não contei pra ele e eu perdi um tio muito querido. Teve a função da diabetes gestacional, teve a função dos sustos, muitos sustos eu levei, tanto com as cobras quanto com os cachorros na rua. Teve a parte da solidão de tu estar sozinha, né, porque em nenhum momento eu fui casada, então eu fiquei sozinha, a minha irmã vinha pra cá, mas não é a mesma coisa de que tu ter alguém que realmente já mora contigo, né? A minha irmã vinha pra cá e era diferente, a gente precisa até ter esse apoio, e eu não tive, eu passei uma gestação sozinha. Então eu acho que isso também acabou, pode ter colaborado. Quando a médica falou pra mim daquelas três vitaminas que tem que tomar durante a gestação, eu não tomei, eu não quis tomar, porque o que eu pensei? Poxa, na época da minha mãe não se tomava essa quantidade de vitaminas e ela nunca solicitou via convênio. Eu fiz todo o meu pré-natal via convênio e SUS, eu acompanhei pelos dois. E ninguém solicitou, só disseram assim, tu tem que tomar essa vitamina aqui. Ninguém fez um exame de sangue para saber como que estava a vitamina no meu corpo, sendo que a minha dieta ela já era uma dieta bem irregular. Eu já tinha feito uma reeducação alimentar. Então, no meu pensamento, eu não precisava tomar aquelas medicações. E eu já li a respeito e tem artigos também que falam a respeito dessas vitaminas, que o excesso delas pode vir a causar, né, o autismo. Então, isso não que eu pensava no autismo, e sim que eu pensava que se a minha dieta ela é equilibrada, não tem o porquê de eu colocar vitaminas a mais do que já tem na minha alimentação. E mais uma vez, eu quero te convidar a vir aqui nos comentários e que tu expresse nos comentários o que tu teve na tua gestação, que tu acha que pode ter colaborado para o diagnóstico de autismo do teu filho. E lembrando que, na verdade, eu acho que nenhum artigo vai chegar e vai dizer assim, não, ó, é por causa da diabetes gestacional, é por causa da pré-eclâmpsia, é por causa de A e é por causa de B. Eu acho que eles nunca vão conseguir, de fato, chegar num consenso e dizer que não, ó, o autismo ele é causado porque a mãe usou drogas, por exemplo. A mãe fazia ingesta de álcool, porque a mãe usava cigarro, porque a mãe, sabe? Porque acaba que, como eu li ali, tudo é voltado já desde a gestação. Então, provavelmente, coisas que nós fazemos, coisa que nós passamos, né? Talvez uma depressão que a gente passa durante a gestação. E eu acredito que mesmo aquelas mulheres que programaram a sua gestação, às vezes ela programa a gestação e o sonho dela é ter uma menina e de repente vem um menino e ela acaba se frustrando. Quando eu descobri, né, que o meu filho era um menino, eu senti um alívio. Eu chorei, não foi de felicidade, foi um choro de alívio. A médica até olhou pra mim assim e eu disse pra ela assim, não, desculpa, mas ela disse, ai mãe, eu entendo. Eu disse, não, eu tô aliviada, porque eu não queria uma menina. Eu estava preocupada, porque eu já tinha rejeitado a minha gestação, e talvez isso pode, né, essa rejeição da gravidez, talvez
em algum fator pode desencadear, pode colaborar também pro diagnóstico de autismo. E eu me recordo que eu chorei e ela, né, tipo, ficou naquela coisa assim, mãe ficou emocionada. Eu disse, não, eu fiquei aliviada por não ser uma menina. Porque eu já estava cogitando de, se fosse uma menina, de eu acabar entrando numa depressão, porque eu realmente não tava, eu não era aceitável para mim ter uma filha mulher, né? Quando ela falou para mim que era um filho, que era um menino, eu já senti aquele alívio, eu digo, poxa, já tem a rejeição, então pelo menos agora vamos diminuir um pouco essa rejeição, porque pelo menos isso é um menino. E já quero te questionar, com qual idade tu descobriu o diagnóstico do autismo do teu filho? E qual foi o ponto, assim, qual foi o que exatamente, qual foi a característica que fez tu olhar e dizer assim, não, realmente ele é uma criança diferenciada, ele realmente tem alguma coisa de errado com o meu filho, sabe? O que foi que aconteceu com o teu filho? Qual foi o sinal que o teu filho deu que tu pensou, não, eu acho que o meu filho pode sim ser autista? Porque o meu filho, por exemplo, ele sempre fez contato visual. Então, às vezes as pessoas dizem, o autista não faz contato visual. Alguns autistas fazem contato visual. Tem várias coisas que o Josué fazia, que vários autistas não fazem. Então, às vezes, poderia dizer assim, então tu tá catando o autismo no guri, e não é isso. Só que simplesmente o Josué, ele faz o contato visual, e o andar na ponta dos pés não é algo que ele faz sempre. Ele faz às vezes. Então não era algo que eu pudesse olhar e dizer assim, não, esse ponto aí que ele tá fazendo é diferente. Então eu já quero te convidar a colocar aqui nos comentários também qual foi a característica que tu deu aquele estalo, tu pensou assim, não, eu vou dar uma pesquisada, eu vou dar uma lida, eu vou ver o que tá acontecendo, porque realmente isso que o meu filho fez está diferente e eu vou ir mais a fundo para saber o que realmente é.